Morte em Adão, vida em Cristo. Como vai você hoje? Quero compartilhar contigo a palavra do Senhor. Então, a passagem da Bíblia hoje que eu quero compartilhar contigo é Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21. E aí a palavra do Senhor diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta, quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio a julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. De modo que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois é, pessoal. Por Adão entrou o pecado no mundo, ou seja, por meio de um homem sobreveio sobre toda a humanidade a separação entre nós e Deus. Mas pela graça do Senhor, misericórdia de Deus, Jesus Cristo veio a justiça e dádiva divina, ou seja, reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Aí eu lembro, em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz assim: assim temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Em Filipenses, capítulo 1, 21, Paulo diz bem assim, presta atenção: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para nós que temos o Espírito Santo no nosso coração, que nascemos de novo, o viver é Cristo. E assim como Paulo disse, quando deixarmos de existir nesse mundo, vamos estar na presença do Senhor, ou seja, é lucro para nós. Me lembra de uma pequena história de um garoto que ilustra bem essa nossa nova posição em Cristo. Um dia perguntaram a um garoto: por que você não tem medo de atravessar o cemitério? E ele respondeu: porque minha casa fica do outro lado. Interessante, né? A minha casa fica do outro lado.
Pois é, meus irmãos, a morte, quando vier para nós, a nossa casa vai estar do outro lado, não te esquece. Era essa a mensagem que eu queria compartilhar com você hoje. Não te esquece jamais. Tenha comunhão com Deus. Leia a Bíblia diariamente. Lembra que a Bíblia é o pão diário. Não dá para comer esse pão, mas através da leitura vai entrando no teu coração e na tua mente. Tem que ler diariamente. É o manual de instrução, manual de sobrevivência. Nosso novo estilo de vida é obrigatório ler a Bíblia. Como é que tu vai conhecer de Jesus? Como tu vai conhecer do Senhor? Lendo a Bíblia. Como é que tu vai mudar essa tua mente? Lendo a Bíblia. É primordial ler a Bíblia diariamente. Permanece a autoridade de Jesus, a autoridade do Senhor. A sua proteção divina. Não sai debaixo da proteção divina do Senhor. Lembra-se que Jesus marcou você nas palmas das mãos dele. Tenha um abençoado dia com o Senhor. Jesus te ama. Até a próxima.